Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula gravada, sendo essa a primeira de 2021 para a EBD de Nazaré 2. Como vocês sabem, o ano passado, durante a pandemia, várias aulas foram transmitidas, mas as igrejas retornaram às suas atividades presenciais e não houve necessidade. Porém, diante desta pausa, mais uma vez por orientação da liderança, estamos aqui com a aula número 11 da nossa lição do primeiro trimestre, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, ou seja, a ação do Espírito Santo na igreja. E a lição 11 fala sobre a evangelização, que nós, pentecostais, somos compromissados com a evangelização. O que tem a ver evangelismo com o Espírito Santo? Tudo. Por quê? Porque só existe evangelização, só existe pregação do Evangelho por causa do Espírito Santo. Não existe evangelismo, não existe missão sem a ação do Espírito de Deus, pois é Ele que, a partir de Atos capítulo 2, capacitou a igreja para apregoar as boas novas. O texto áureo está em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática afirma que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Então vamos aqui discorrer sobre esta aula. O texto da lição bíblica está em Marcos capítulo 16, um texto muito conhecido, nós não vamos ler para que não fique longo este vídeo, mas todos conhecem, né? Quando Jesus ressuscita e dá aos discípulos aquela ordem, aquele mandamento, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Foi uma ordem, foi um mandamento, né? Então, evangelizar, pregar o evangelho, fazer missões é um mandamento. Se der, eu faço? Não, não é assim. Evangelizar é ordem. Como é ordem ser santo, é mandamento que você seja santo. Você não diz assim: bem, eu vou ser santo só de manhã, de tarde eu não vou ser santo, eu vou ser imundo. Não existe isso. Não, eu vou orar só de manhã, de tarde eu não vou orar. Não existe isso. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Então é todo o tempo. E evangelizar? Evangelizar também é um mandamento. E Paulo diz: qual o momento da evangelização? O tempo todo. Quando ele escreve a Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então, nessa introdução, eu quero dizer para os queridos irmãos o seguinte: a única agência na terra que dá continuidade ao trabalho que Jesus começou é a igreja. Não existe outra instituição capaz de pregar o evangelho. Não existe outra instituição, outra agência na terra capaz de proclamar a boa notícia, a não ser a igreja. Nós temos muitas instituições importantes no mundo. Nós temos muitas instituições importantes espalhadas, mas nenhuma delas tem a competência, nenhuma delas foi responsabilizada para pregar o evangelho, a não ser a igreja. E alguém pode dizer assim: mas irmão Mário, eu conheço agências missionárias. Fato. Só que estas agências missionárias são de pessoas das igrejas. Ou seja, a igreja, que está distribuída em várias instituições, é ela a única que recebeu a responsabilidade de dar continuidade ao que Jesus começou. Porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus disse: eu vou fazer, mas vocês vão fazer muito mais. Por quê? Porque Jesus só podia estar num lugar, né? Quando esteve na terra, ele só podia estar em um único lugar porque ele estava em um corpo. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Embora Jesus não perdesse tempo, Jesus não era um homem de perder tempo. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a igreja não, a igreja está espalhada em vários lugares. Então, aonde a igreja estiver, a igreja tem esta responsabilidade, né? Evangelização é a prioridade, é o primeiro tópico desta lição. Primeiro, o que é evangelho? Evangelho é a boa nova.
Evangelho é a boa notícia. Nesse mundo conturbado, neste mundo tomado por tantos problemas, tantas lutas, tantas tribulações, neste mundo onde o caos está instalado por algo que não se esperava, uma pandemia em pleno século XXI, com a ciência cada vez mais descobrindo as coisas de modo galopante, de modo veloz, as pessoas estão cada vez mais temerosas, confusas, desorientadas, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 9. Estão como ovelhas sem pastor. E é exatamente isso, queridos, que está acontecendo com o planeta. No meio da morte que campeia, que se alastra, as pessoas estão angustiadas, temerosas, inquietas, sem saber como vai ser o amanhã, confusas com tanta informação que não bate. Ora você não sabe se é fake, se é mentira, se é verdade. Mas eu quero dizer que a igreja tem a mensagem da verdade. E a mensagem é o Evangelho. É a boa notícia. Nesses tempos que estamos vivendo, tempos difíceis, somente a igreja tem como transmitir a boa notícia. E a boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que diz que Jesus ele é o único Salvador. Porque está escrito em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então o maior problema do mundo hoje não é a saúde pública. É um grande problema, mas não é o maior. O grande problema do mundo hoje é o pecado. Porque o pecado, ele se alastra de tal maneira que causa tudo isso que está acontecendo, a corrupção, a violência, não é? Em plena pandemia, no início as pessoas, alguns políticos já estavam usurpando o dinheiro público. É incrível. Então a gente vê que Jesus, ele é o único Salvador e esta é a boa notícia, que Jesus é o caminho e a resposta para a humanidade. Como falamos, a igreja é uma agência legítima, é a única agência de que Deus legitimou, que Deus deu condições para proclamar o Evangelho. A Bíblia mostra que nos dias apostólicos, cada crente era um ganhador de almas. Você vê isso, né? Em Atos, no capítulo 8, no versículo 4, que os que andavam dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Vocês sabem muito bem que Jesus, quando ressuscitou, disse que eles ficassem em Jerusalém para que eles recebessem poder para serem testemunhas. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso, que eles ficaram ali tudo juntinho, uma bênção, glória, dando glória a Deus, comunhão, não é? Chorando, se abraçando, línguas estranhas, profecia, Deus falando, alimentando espiritualmente aquele povo. Mas a vontade de Deus não era que eles ficassem em Jerusalém somente. Era que eles proclamassem. Então houve uma perseguição e a igreja se dispersou. Ou seja, Deus precisou, estou usando aqui um termo aqui até paradoxal, né? Mas houve uma necessidade que Deus criasse, né? Ou permitisse uma perseguição, que foi a maneira deles se dispersarem. E sendo dispersos, a Bíblia diz, cada um proclamou a palavra de Deus. Então cada crente, naquela época, era um semeador. E é o modelo para nós hoje. Quem é que deve ser o semeador? É o pastor? É o ministério? É as dirigentes do círculo de oração? É o líder de mocidade? Não. Cada crente é um semeador da palavra de Deus. Cada crente é uma testemunha. Cada crente é um proclamador do Evangelho. O segundo tópico diz que Jesus morreu para salvar todos. O comentarista entra num debate, coloca à mesa a questão da nossa teologia assembleiana, a teologia pentecostal, né? Onde ele faz uma pergunta. Ele diz, por quem foi que Jesus morreu? E ele trata de dois conceitos que foram retirados da reforma protestante. Depois de debate, depois de discussões. Primeiro, que a expiação de Cristo, que a morte de Cristo,
ela é limitada ou é ilimitada? Vou explicar. O que é expiação limitada? É que Jesus morreu apenas por um grupo escolhido. Antes da fundação do mundo, lá atrás, Jesus morreu apenas por um grupo escolhido. Isso é o que se chama de expiação limitada. E muitos não pentecostais creem nisto. Muitos que não creem no batismo com o Espírito Santo de igrejas reformadas creem que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Morreu apenas por um grupo de pessoas. Mas eu quero dizer que nós, pentecostais, que temos uma teologia baseada na palavra de Deus, cremos na expiação ilimitada. E o que é expiação ilimitada? É que Jesus morreu por todos. Até porque 1 João capítulo 2, versículo 4 está escrito que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja, Jesus morreu por nós que estamos eleitos e somos eleitos, e morreu pelos não eleitos. E que Deus está dando oportunidade para se tornarem eleitos. Irmão Mário, que confusão é essa? Veja, o homem se torna eleito por Deus, através da graça de Deus, que trabalha para que o homem se aproxime do próprio Deus, mas também da vontade humana, do livre-arbítrio. O agente livre, o homem é um ser livre para dizer quero, não quero, creio, não creio. Então é baseado nesta escolha, nesta decisão que está na vontade humana, que o homem se torna eleito ou não. E que a obra de Cristo, a expiação, o atinge ou não. Mas nós cremos que a expiação é para todos. A expiação é por todos os homens e não apenas por um grupo. Embora Deus sabe quem são os que iriam decidir e os que não iriam se decidir. Isso aí faz parte da mente de Deus, porque ele é sabedor de todas as coisas. Mas que Deus trabalha em todos os homens para que eles se decidam? Sim, trabalha, fala, cria circunstâncias e etc. Se não fosse por todos, Jesus não teria dito, ide por todo mundo. E Jesus teria dito, vão só para alguns? Não, mas ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O terceiro tópico, que finaliza a nossa lição, fala sobre o evangelismo local e transcultural. E mostra exatamente esta necessidade da igreja evangelizar perto e evangelizar longe. Testemunhar cá e testemunhar lá. E aqui eu lembro da fala da irmã Kellen Gaspar, de um dos seus livros sobre missões, quando ela diz que existem várias visões na igreja. Existem líderes, pastores, que têm a visão de púlpito, só veem o rebanho. Existem outros que têm a visão de torre, conseguem ver o rebanho e conseguem ver o bairro onde a igreja está para pregar o evangelho. Já tem outros pastores que não têm a visão somente de púlpito e de torre. Tem a visão de helicóptero, que ele vê o púlpito, ele vê o seu bairro e ele vê a sua cidade carente da pregação da palavra de Deus. Mas existe o líder que tem a visão de satélite. Esta é muito mais abrangente, porque a visão de satélite vê o rebanho, vê o bairro em que a igreja está inserida, vê a cidade, mas vê o mundo. E nós temos que ter esta visão. A visão de que nós somos testemunhas dentro da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, onde a igreja está, na nossa cidade, mas também podemos ir além, louvado seja o nome do Senhor. Podemos seguir avante, além do que nem imaginamos. Glória ao nome do Senhor. Então, evangelizar é comunicar, é testemunhar a boa nova, a palavra de Deus. E missões, né? Missões é justamente aquilo que nós fazemos além de onde nós estamos. O cristianismo, queridos, o comentarista mostra que o cristianismo, ele
não tem como objetivo de padronizar o mundo e nem destruir culturas, né? Ele fala isso pela segunda vez na lição. Numa outra lição lá atrás ele colocou esta mesma frase: nós não temos como objetivo padronizar o mundo e nem destruir culturas. E ele diz: a mensagem do Evangelho, porém, ela é universal, é fato. Quando a igreja sai do seu país, da sua cultura, para uma outra cultura, não está indo com a intenção de destruir a cultura. Está indo com a intenção de semear a boa notícia. Porém, existem culturas influenciadas por Satanás. Culturas influenciadas de maneira terrível. Por exemplo, existem culturas que, se o filho nascer defeituoso, ele deve ser assassinado. Existem culturas que diz que se nascer duas crianças numa barriga, que são gêmeos, um deles tem que ser sacrificado. Algumas culturas têm isso. Então você acha que o evangelho, que prega vida, que prega amor, chegando numa cultura dessa, vai balançar com a cabeça e está tudo bem, está tudo certo, aceite Jesus e assim mesmo? Não. Vai modificar esta cultura influenciada pelo pecado, influenciada por uma visão distorcida, né? Influenciada pelo engano. E nós louvamos a Deus, porque a influência do evangelho, né, é muito grande nas culturas, né, para o bem, para o bem. O desafio de evangelizar não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para já. Com pandemia, sem pandemia, nós temos que pregar o evangelho, não somente usando os recursos, né, os recursos que temos da mídia hoje, graças a Deus por isso, mas também onde nós passarmos, onde a planta do nosso pé pisar, no nosso trabalho, nas instituições por onde passarmos, que as pessoas possam ouvir e também ver que somos arautos do Evangelho, que somos testemunhas. Então o desafio é para hoje. E Jesus disse que não era para pregar primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois não. Ele disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e pelos confins da terra. Quer dizer, Jesus está dizendo, é aqui, ali, 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 ali. Ou seja, simultaneidade. Eu não tenho que pregar só aqui no meu bairro, não. Eu tenho que pregar no meu bairro e fora dele. Eu tenho que pregar no meu bairro, no meu estado e fora do meu estado. Como é que eu consigo pregar aqui e além? Que coisa boa, né, irmãos? Porque dá para a gente entender que dá para pregar aqui e além. E eu vou contar aqui o testemunho da irmã Francisca Alves, que já dorme no Senhor. Testemunho nosso. A irmã Francisca Alves faleceu com 99 anos. E eu quero dizer para vocês que já além dos seus 90 anos, com a voz trêmula, com a mão que mal conseguia segurar um microfone, ela dizia, eu amo missões. Eu sempre oro pelos missionários. Aquela mulher, mesmo limitada pela saúde, pela idade, ela fazia missões dentro da casa dela, porque era crente na casa dela, mas fazia onde ela não poderia ir. Como? Dizimando, ofertando e orando pelos missionários. Então, eu quero dizer que você pode fazer missões onde você está, na sua rua. Se você tem saúde para isso, né? Se você pode sair para resolver algo, você está conduzindo Cristo com você porque você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito de Cristo. Mas você também pode estar lá no Piauí com a irmã Ana Beatriz, que é aqui do nosso setor, contribuindo com a obra missionária. Você pode estar lá na Espanha, você pode estar lá em Guiné-Bissau, você pode estar no Paraguai, quando você contribui com a sua oferta, que o seu dinheiro sai daqui da igreja, vai para o Tesouro Central, e do Tesouro Central é distribuído para as várias famílias espalhadas pelo planeta. Então, eu quero dizer que missões nós fazemos de maneira simultânea. Simultânea, né? E é uma responsabilidade para hoje. Judas capítulo 23. Judas, versículo 23, ele diz, salvai alguns arrebatando-os do fogo. É urgente. A hora é urgente.
Em Provérbios 24, versículo 11, está escrito: livra os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados à matança. É responsabilidade nossa, querido. É responsabilidade minha. Não é do STF. Não é do Senado. Não é do Planalto. É responsabilidade da igreja. E o pastor Reinhard Bonk, ele diz no seu livro Evangelismo de Fogo que a igreja que não vai em busca dos perdidos está perdida em si mesma. Quantas igrejas estão perdidas em si mesmas? Porque não saem para fora. Ficam pedindo milagre para dentro da igreja. E Jesus não disse que a gente tem que pedir milagre para dentro da igreja. Jesus disse: vão. E quando vocês forem, os sinais vão acompanhar vocês. Atos 4:19 mostra que não há como retroceder. A igreja se realiza, queridos, evangelizando. Evangelizando. A boa nova é o evangelho. E quem primeiro pregou a boa nova foi o primeiro missionário. E quem foi o primeiro missionário? O próprio Deus. Lá no Éden, estava tudo bem, estava uma maravilha, não precisava de boa notícia. Mas, infelizmente, nossos pais pecaram, Adão e Eva. Convidaram a desgraça para fazer parte da humanidade. Mas Deus chegou com a boa nova. E a boa nova, que foi preparada antes da fundação do mundo, chegou bem quentinha, dizendo que da semente da mulher alguém iria esmagar a cabeça da serpente. Eu encerro aqui dizendo as palavras do pastor José Wellington, quando ele diz que a existência de um departamento de evangelismo é um paradoxo. Eu sou do DEPEN, sou do Departamento de Evangelismo e Missões, mas a existência desse departamento é um paradoxo. Porque a igreja, ela está dizendo que ela tinha que evangelizar. Toda a igreja. Toda a igreja deveria evangelizar. Então, quando ela cria um departamento, ela está confessando que ela não está cumprindo de maneira saudável o seu papel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a proclamar o evangelho, que é responsabilidade não do DEPEN, mas de toda a igreja. Ore por nós, ore pelos missionários, que Deus nos ajude. Não deveria nem existir culto do DEPEN. Culto de consciência evangelística não deveria existir. Todo culto deveria ser de consciência evangelística. Todo culto deveria se orar por missionários. Todo culto se deveria fazer referência à evangelização, à obra missionária. Mas estamos mudando a nossa visão. E esta não é a visão do Espírito. Mas o Espírito desceu, glória a Deus, em Atos 2 para isso. Para impulsionar a igreja a pregar a palavra de Deus. Falar línguas estranhas é sinal do batismo com o Espírito Santo, é fato. Mas o batismo, ele veio para que eu fosse testemunha, para que você fosse testemunha. Então, Deus, aviva a tua obra. O verdadeiro avivamento é quando a igreja sai às ruas, porque ela está vibrante, vigorosa para proclamar a mensagem. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e tenham um bom domingo.